Prezados amigos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Gabriel Jus Expert, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E o tema em pauta agora aqui é um tema que muito se fala na mídia e eu acredito que todos devem saber: a reforma tributária. Bom, esse vídeo eu vou dividir em dois momentos. Primeiro, a reforma tributária geral, que é o que interessa a toda a sociedade, não apenas peritos, porque na minha humilde opinião, é um aspecto que envolve a todos. Então todos têm que saber o mínimo para poder realmente saber alegar, falar, perguntar para o seu deputado, mandar e-mail para o seu deputado, já que foi aprovado pelo Senado. E na parte final deste vídeo, especificamente para perícia. Tudo bem? Então, se você só quiser saber sobre perícia, imposto ou perito, vai para os 3 minutos finais desse vídeo, tá bom? Porque a primeira parte é uma explicação geral, tá? Gosto de deixar bem claro para não ter maiores problemas ou os meus queridos haters, tá? Pessoal, começo com uma frase, como vocês sabem, adoro começar uma aula com uma frase, e essa de um presidente americano, Benjamin Franklin, em que ele falava: nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Benjamin Franklin. E é verdade mesmo, né, pessoal? Praticamente todos os países do mundo cobram alguma taxa, algum valor, algum imposto acerca realmente de qualquer serviço ou produto ora formulado. É a maneira que o Estado tem, uma das maneiras que o Estado tem de se manter e poder prestar o serviço. Quanto à discussão, meus caros amigos, se isso é revertido para a sociedade, por que eu pago, por exemplo, seguro, plano de saúde, escola dos meus filhos, isso são outros 500, né, meus caros, que não é o foco deste bate-papo aqui. Bom, de um modo geral aqui, e, gente, outra coisa também deixar claro nesse vídeo, eu não tenho nenhum viés político, tudo bem? Claro que eu tenho a minha linha de pensamento política, que não se aplica a nenhum desses que estão ultimamente ou anteriormente no poder, para deixar muito bem claro, porque o meu partido é o Brasil. Se for melhor para a sociedade, que seja aprovado, independentemente se é o partido A ou B, se é o presidente A ou B. Então vivemos numa fase ou numa época de muitas brigas por questões totalmente esdrúxulas de pessoas que não têm conhecimento de absolutamente nada, um conhecimento raso, e sim quer implementar a sua ideologia aos demais. Repito, eu aqui não estou para defender A, nem para defender B, combinado? Então vamos lá, gente. Algumas observações acerca dessa famosíssima reforma tributária. Primeiro, um aspecto agora muito pessoal meu. A reforma tributária é necessária, pessoal. Ela tem que ser feita de alguma maneira. Essa que está sendo feita, se será boa ou não, estudaremos. Mas que alguma coisa tinha que ser feita, tinha. Por mais de 30 anos isso se vem discutindo dentro do Congresso Nacional e precisa ser feita alguma coisa. Porque a carga tributária no Brasil, gente, assim como juros, é simplesmente algo estrondoso. Então realmente tem que ser feito algo para que realmente necessário. E repito, aqui não estou defendendo o governo nem acusando o governo. Tudo bem? Essa é a minha ideia. Bom, o primeiro aspecto desta reforma diz o quê? Que ela cria impostos, gente, seletivos, ou seja, para determinadas áreas serão taxas cobradas de uma forma diferenciada, tá bom? Principalmente para aqueles que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Por exemplo, o cigarro. Perfeito? Será cobrado um valor de tributos muito mais alto, porque evidentemente que causa um prejuízo não apenas à pessoa, mas também o fumante passivo, tá? Outra observação importante também, meus caros, a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Não sei se você sabia, mas até então não se cobrava IPVA. Cobra do IPVA do seu carro, mas de jatinhos, iates e lanchas, isso não. Agora será cobrado, tá? Outro aspecto, aumentará a tributação sobre herança. Então você que tem como profissão herdeiro, então você vai ter que pagar mais imposto agora, tá bom, herdeiro? Tá? Diante disso. Outra observação importante visa essa reforma, meus caros amigos, simplificar a cobrança e deixar ela um pouco mais didática, porque no Brasil hoje nós temos quase 5.000 regras tributárias. E, gente, é algo que nem um especialista na área tributária consegue entender. É algo realmente maluco, tá? Bom, de uma forma muito clara e direta para vocês aqui, será cobrado agora, será criado o chamado IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, tá?
e serão criados 2 tributos. Bom, nós temos hoje vários tributos, não é, pessoal? Tanto federal, estadual, como municipal. Então, via de regra, teremos cobrança aqui de 2 tributos. Quais são eles? CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vem substituir, por exemplo, o IPI, tá? Um deles, e é um tributo federal. E aí também será criado o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto agora estadual e municipal. E essas mudanças, elas ocorrerão entre 2026 até 2033. Então, via de regra é isso. Em que pé que está a atual tramitação? Passou pelo Senado Federal em 2 votações, houve pequeninas alterações, principalmente sobre a cesta básica e o cashback, que eles estão chamando, e voltou agora para a Câmara dos Deputados, porque dentro de um projeto de lei federal como é essa grandiosidade, nasceu na Câmara dos Deputados, houve a votação, foi aprovado e foi para o Senado. O Senado, se ele tivesse aprovado sem mudança, já ia para a sanção presidencial. Como houve alguma alteração, volta para a Câmara para correr mais alguns debates e aí é encaminhado para o Executivo. Bom, de um ponto de vista assim, bem direto, ainda trabalhando o texto atual, serão extintos os seguintes tributos, pessoal: PIS, COFINS e IPI. Tá? E será criado, como eu falei para vocês, o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? E esse IVA, né, aí uma jabuticaba brasileira, tá? Eu sei que estão falando que mais de 170 países utilizam essa forma de tributação, Canadá, etc. e tal. Mas o Brasil vai criar o chamado IVA, que é o Imposto sobre o Valor Adicional, dual, porque isso será dividido, parte da União, parte para o Estado e município. Ainda gera-se muita dúvida como isso será feito, tá? Como eu disse a vocês, será criado aqui a chamado imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, para bebidas, enfim, ou situações que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Você que talvez esteja se perguntando sobre, professor, mas e o simples, não é? O microempreendedor individual, a Zona Franca de Manaus, isso nada muda, continua da mesma maneira. É uma falácia que existe também o livro, né? O livro tem imunidade tributária, só no papel, mas os demais agentes que lidam com o livro não têm imunidade nenhuma. Então, ou seja, quando a gente compra um livro, a gente paga ainda muito imposto e vai continuar pagando. Detalhe que alíquota zero para aquele produtor rural, né, pessoa física, de até 2 milhões por ano, também ficará isento, tá bom, gente? Também ficará isento. Mudanças práticas para vocês aqui, tá? De uma forma bem clara. IPTU. Agora a prefeitura, quer dizer, o seu prefeito, poderá fazer um decreto e ele poderá instituir determinados valores. Então já vai começar assim a história. Então, através de decreto, por ato do prefeito, não passa mais pela Câmara dos Vereadores, tá certo, gente? Consequentemente, ele pode colocar o valor de IPTU, ou aumentando ou diminuindo. Tá bom? Então fica a critério. Então presta atenção ano que vem quem você vai votar, né, meu caro? Que vão dizer. Iluminação pública. Eu sei que isso existe desde a Constituição e também pelo CTN, que pode ser criada agora uma contribuição para iluminação pública municipal. Então, além das taxas que nós já pagamos, poderá ser cobrado além da iluminação que nós pagamos da energia elétrica na nossa residência, poderemos pagar também uma contribuição para iluminação pública, aquela da rua. Poderá ser criado isso pelo seu município. Determinada área, agora um ponto positivo, finalmente. Né? Determinada área para que pode criar mais empregos, poderá pedir uma desoneração da folha. Nós sabemos que a carga tributária hoje, gente, para quem é seletista, é gigantesca, é enorme. Então, para aquela área que teve um acréscimo e aumento de empregos, poderá pedir algum tipo de desoneração à sua folha. Não está explicada a forma pelo qual. Outra situação, hotelaria, parques, restaurantes, poderão ter regimes específicos de tributação. Nada mais justo, tá bom? Cidades que só vivem de turismo, por exemplo. Então, se você tem muito dinheiro
e quer abrir uma pousada, veja aquele município que vai te dar isenções maravilhosas e abra a sua pousada lá, meu caro. Tá bom? E ainda estou dizendo, né, que essa reforma tributária acabou com esse problema, não é? De guerra fiscal. Aqui o exemplo que não, tá? Outra coisa, amplia também a imunidade a templos religiosos. Então, ou seja, os templos religiosos aqui, gente, engloba o guarda-chuva, todas as religiões, tudo bem? Existia o quê? Imunidade tributária, não apenas do templo, mas dos bens também que estão em nome daquela empresa, daquela igreja, barra empresa, não é? Então, por exemplo, carros, helicópteros, jatinhos, coloca-se no nome daquele templo religioso e não se paga tributo, né, gente? Ou seja, aí teve um lobby muito forte nesse sentido também. Não é? Por que não se amplia isso, por exemplo, a instituições beneficentes? Por que não se amplia isso a hospitais? Ou instituições médicas? Tá? Isso não foi ampliado. Outra coisa, se você fizer algum tipo de reabilitação urbana ou parte histórica, também poderá ter alíquota zero. Tá? Seguindo essa mesma linha, efeitos esperados desta reforma, o que se encontra, pelo menos, é o argumento que eles utilizam. O fim da guerra fiscal, porque, via de regra, será cobrado no destino. Então, por exemplo, você, até antecipando um pouquinho, você que é perito, mora em São Paulo e vai, obviamente, prestar um serviço para o Ceará. Você vai entregar esse produto no Ceará, ou seja, é o destino, é a regra do Ceará que você deverá pagar. Via de regra, busca-se o crescimento econômico com essa história, tá? Porque o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, unifica e melhora isso. E, como dito, o imposto é cobrado no consumo, né? Na fonte. E, obviamente, isso poderá desonerar a exportação. Então, você que tem produto que pode ser exportado para o mundo, olha que coisa boa, você não paga imposto porque vai ser cobrado lá no país por quem comprou. Bom, agora encerrando, depois de 12 minutos desse bate-papo aqui, foram as regras gerais que eu gostaria de explanar aqui para vocês. Lembrando que esta reforma volta agora para a Câmara dos Deputados e poderá ter algum tipo de alteração. Acredito que mínima, mas poderá ter. E ainda vai para a sanção presidencial, que poderá vetar, sancionar parcialmente ou total. Perfeito? Isso aqui é só um esclarecimento geral. Agora, professor, aqueles 3 minutinhos que o senhor falou no final que fala sobre perito. Então o momento é esse, tá? Faz o recorte aqui se você quiser. Hoje, como é que funciona a tributação sobre o perito? Temos vários vídeos no nosso canal que eu explico isso, mas de regra nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que o seu município lhe cobra. Então tem municípios que cobram, vou aumentar aqui o máximo, tá, gente? Hoje o Imposto sobre Serviço cobrado do perito, é claro que vai depender de cada município, tem municípios que é zero e tem municípios que é até de 10%. Então pegando aqui, dentro dos 5 mil municípios que tem no Brasil, vai de 0 a 10%. Vai passar a pagar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então não vai existir mais o ISS. Você vai continuar fazendo o seu registro na prefeitura, como autônomo, aquela história toda. Só que não vai pagar mais o ISS. Né? Daqui até 10 anos, até 2033, isso pode acontecer. Será extinto no seu município e você vai pagar o IBS. Muito bem. E isso foi ampliado não apenas para perito, mas para advogados, arquitetos, prestadores de serviço como um todo. Aí vem a minha crítica. Hoje, se nós pagamos até 10% de ISS, isso passará, meus caros, com a reforma tributária a ser de 25,5% a 27,5%. Isso mesmo que você ouviu. Então, se hoje você paga de imposto até 10%, você poderá pagar com a reforma tributária em vigência daqui a 10 anos. Ah, mas daqui a 10 anos, vai passar, meu filho. Contigo ou sentigo, mas vai passar 10 anos, meu cara. Pode chegar a 27,5%. O perito é que vai ter que pagar isso, meu querido professor? Via de regra, não. Porque quem vai pagar isso, meus caros amigos, é justamente quem? O consumidor, o periciando, a parte que perdeu o processo. Então, via de regra, se nós fôssemos cobrar R$3.000 para fazer uma perícia, ou como perito, ou como assistente técnico, nós vamos ter que incluir
pelo menos aí 27,5% a mais. Então isso vai variar, tá? De município para município, de 25,5% a 27,5%. Então se fôssemos cobrar 3 mil, vamos ter que cobrar aí 3.900, porque R$ 900 serão recolhidos a título de tributação, como o famoso IBS. Repito, quem que vai pagar isso? A sociedade. O perito ainda vai continuar, obviamente, ganhando dele. O prestador de serviço, o advogado, o médico, o arquiteto, mas isso será repassado ao consumidor. Lembrando que nesse país não existem indústrias, tá, pessoal? Esquece, o Brasil não é industrializado. Aquele Brasil de 1930, né, desenvolvido por Vargas, depois do golpe que ele deu em 30, enfim, desenvolvido, a industrialização, não existe no Brasil, gente. Hoje o que nós temos aqui no Brasil são empresas que vieram de fora, utilizam-se do material humano que nós temos no Brasil, que é a mão de obra do brasileiro, a alta taxa de juros, que é um ótimo negócio, por quê? Em outros países, como Estados Unidos, Japão, os juros é zero ou é negativo, pessoal. Então eu posso pegar $1.000 nos Estados Unidos e pagar 0% e coloco aqui no Brasil. E com esses juros estrondosos que nós temos. Gente, o cartão de crédito aqui no Brasil, rotativo por ano, bem nos 400% ao ano. É algo absurdo. Sendo que nos Estados Unidos e outros países não chega a 17%. Então, se eu tiver a possibilidade de pegar dinheiro que eu tenho fora, sou estrangeiro, e colocar nesse país, maravilha. Porque aqui os juros são estrondosos. Eu multiplico o meu dinheiro muito rápido aqui nesse país. Então, nós temos essa taxa de juros para não ocorrer o quê? A fuga de dinheiro estrangeiro. Porque como o Brasil não tem indústria, necessariamente, o que leva esse país no peito é a prestação de serviço, meus caros amigos. É a prestação de serviço. Em outras palavras, é o teu trabalho como perito que leva no peito esse país. É o trabalho do médico, é o trabalho do advogado, do arquiteto, do autônomo, do corretor de imóveis. É isso que leva. Então essa reforma aumentará muito, praticamente vezes 3, o tributo cobrado sobre este profissional. Desta forma, nós não vamos pagar esse imposto, vamos repassar ao consumidor final. Então, se hoje já tem um valor alto de perícia, obviamente isso aumentará com o tempo. Perfeito? Gente, permitam-me, desculpem se eu me estendi um pouco nessa explanação, mas eu quis fazer aqui um aparato geral a todos vocês, para que vocês tivessem uma dimensão do que está acontecendo. Aí, é claro, você escolhe se isso é bom ou ruim para o país. Como um livro bom, como uma história boa, a decisão é o leitor. Nesse caso, é o internauta que vai, obviamente, ter. Então, pedimos que você leia a notícia, não apenas de um veículo de comunicação, mas de vários veículos de comunicação, principalmente os independentes, que estão disponíveis também no YouTube, e vejam os dois lados da moeda, perfeito? E veja se aquilo realmente é bom para o nosso país ou não, ou é bom só para um setor. Essa resposta, claro, se eu dissesse aqui a minha, teria pessoas que seriam favoráveis e pessoas ao contrário. Porque dependendo do nicho que você esteja, evidentemente que você vai apoiar. Claro, ou não apoiar. Mas a escolha agora fica na mão dos deputados, porque dos senadores já foi. Agora está na mão do deputado, que via de regra são os representantes do povo. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal.